Bom dia a todos, os conselheiros aqui presentes, conselheiro Nilson, conselheira Regina, conselheiro Guilherme e eu, conselheira Josiane, na presidência. Estamos com a presença da doutora Bianca, procuradora do Estado, e aqui também com a presença do representante da empresa equatorial, o doutor Gabriel Sobral. Na nossa pauta de hoje, temos no item 1, recursos voluntários da empresa Equatorial Energia. Eu vou ler a numeração dos recursos, são todos de relatoria do conselheiro Guilherme. Nesses recursos não há parecer do procurador do Estado ou dispensa dos termos da legislação estadual. Os recursos voluntários a serem analisados agora são de número 20.599, 20.601, 20.603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 20.621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663 e 665. Eu vou pedir ao conselheiro relator, por favor, que identifique se os processos têm similaridade, se a gente pode, de fato, julgar em bloco o conselheiro Guilherme e já elegendo um dos recursos para que seja lido o relator. Presidente, primeiramente, bom dia a todos. Sim, há similaridade dos processos e há a possibilidade de serem julgados em bloco. Eu sinalizo que o processo que eu vou usar como paradigma é o recurso 20.655, voluntário. O auto de infração é 81, 20, 23, 51, 0000, 37, 2-9. Pois não, conselheiro, pode fazer a leitura do relatório. Contra a empresa foi lavrado o auto de infração de notificação fiscal em 27/12/2022, em virtude da falta de recolhimento de ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outro estado da federação, destinada à integração do ativo permanente do estabelecimento em virtude de encontrar-se na situação fiscal de ativo não regular. A infringência foi capturada no artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8, a linha A da Constituição Federal, combinados com o artigo 78, inciso 1, a linha D, da Lei 5.530, combinado também com o artigo 2º, 60, parágrafos 1º, 2º e 61 da Lei 6182 de 98, combinado com o artigo 3º do Decreto-Lei 4657/42, combinado com o artigo 1º, 2º, parágrafo único, 4º, 6º, 7º, incisos 1, 2, 3, 4 da Lei 8.315 de 2015, combinado com o artigo 1º, inciso 1, 14, parágrafo 4º, 108, parágrafo 9º, 115, inciso 1 do RICMES, e também com o artigo 1º, inciso 2, parágrafo 1º, e artigo 2º, inciso 1 da Instrução Normativa CEFA 13 de 2005. A penalidade aplicada foi do artigo 78, inciso 1, a linha D, e tem um da Lei 5.530 de 1989, multa de 40% do valor do imposto. O sujeito passivo notificado do AINF pelo domicílio eletrônico do contribuinte em 14/2/2023 apresentou impugnação alegando em síntese que o valor do imposto teria sido recolhido pelo impugnante, tendo sido efetivamente inserido na apuração do TIFAL de sua escrita fiscal e de sua declaração. Por não figurar na condição de inadimplente em relação às suas obrigações tributárias perante a família estadual, não entende correta a exigência antecipada do DIFAL, nem mesmo a multa aplicada. Enquadramento e exigência do tributo no regime de antecipação não é válido, pois configura a sanção política ao contribuinte que se encontra na situação fiscal de ativo não regular. Certidão especial de regularidade tributária certificou a condição nos períodos de 19/5/2022 a 15/11/2022. A julgadoria de primeira instância decidiu, então, pela procedência do AINF, declarando devido o crédito tributário sobre as seguintes argumentações de forma sintética.
O sujeito passivo não comprova a extinção prévia do crédito tributário, visto que o anexa DAI comprovante de recolhimento sem identificação da nota fiscal. A situação fiscal de ativo não regular restou comprovada no processo conforme relatório anexo, não tendo sido apresentadas provas de que os AINFs que geraram essa situação fiscal foram pagos. Certidões juntadas referem-se a débitos inscritos em dívida ativa, cuja cobrança esteja suspensa, não apresentando relação com os débitos que ensejaram a situação fiscal. Nesse sentido, o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar o recolhimento desses débitos que o tornaram um ativo não regular. O precedente apresentado pelo sujeito passivo, o tema 456 do STF, trata da antecipação sem substituição tributária e de seu pagamento em momento anterior ao da ocorrência do fato gerador, enquanto o presente AINF trata de default, não havendo o porquê de se falar em antecipação, uma vez que o momento da ocorrência do default é a entrada da mercadoria no estado de destino, que ocorre em momento posterior à saída daquela mercadoria de seu estabelecimento remetente. No recurso voluntário, recorrente, intimado da decisão pelo DEC, interpôs presente recurso voluntário, aduzindo em síntese que o valor imposto teria sido recolhido pelo impugnante, tendo sido inserido na apuração do default. Diferentemente do adotado no âmbito desse processo, a julgadoria de primeira instância já teria decidido de forma diferente no âmbito do processo 35.20.20, 51.000.54.18-7, admitindo a exclusão dos pagamentos realizados pela recorrente, quando os comprovantes certificassem o recolhimento. Por não figurar na condição de inadimplente em relação às suas obrigações tributárias perante a Fazenda Estadual, não entende correta a exigência antecipada do default, nem mesmo a multa aplicada. O enquadramento e exigência do tributo no regime de antecipação não é válido, pois configura sanção política ao contribuinte que se encontra na situação fiscal de ativo não regular. Certidão especial de regularidade tributária certificou a condição dos períodos de 19/5/2022 a 15/11/2022. TJ Pará decidiu recentemente em favor do sujeito passivo pela impossibilidade de se exigir tributo na entrada do Estado quando a empresa estiver na situação fiscal de ativo não regular. Diante desses argumentos, requer a completa insubsistência do AINF. Encaminhados ao conselheiro relator, foi apresentado o relatório lido na sessão dessa primeira CPJ, na data de 7/8/2023. Durante a sessão, foi proposta diligência PGF, para que fosse informada a data em que o Estado teria sido intimado do resultado da ação cautelar 00835, 088, 06, 2022, 8140301, que decidiu em favor do sujeito passivo, determinando que o Estado se abstivesse de reter novas mercadorias da autora, quando motivadas exclusivamente pela cobrança de tributos. Em sua resposta, a PGE informa que a comunicação teria ocorrido em 4/7/2022 e a decisão continuaria vigente. A Procuradoria do Estado deixou de tecer seu parecer, visto se tratar de hipótese de dispensa. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Uma dispensa do parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Eu já vou ouvir, pelo interesse da defesa em apresentar suas considerações, só registrando, doutor Gabriel, que o tribunal recebeu os memoriais, eles foram encaminhados também aos conselheiros para análise prévia. E na forma regimental, doutor Gabriel, o senhor dispõe de 15 minutos para apresentar suas considerações. Por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Esse caso, na verdade, são 34 autos de infrações que foram pautados. Eles não diferem dos que foram julgados no mês passado e no mês retrasado. Essa turma já entendeu favoravelmente ao contribuinte nessa hipótese, unicamente por tratar de apreensão de mercadoria após a decisão liminar exarada no processo cautelar. Não é um tema novo para essa turma, muito pelo contrário, já é antigo, já é muito batido. Acredito que até por isso que o doutor relator tenha incluído mais recursos voluntários em pauta. Então, só queria relembrar o posicionamento dessa turma
de julgar favoravelmente ao contribuinte na hipótese da apreensão da mercadoria ser posterior à data de ciência do Estado para acerca da decisão liminar que mandou se abster de reter mercadoria. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gabriel. Vou pedir a manifestação novamente do conselheiro relator, para que a gente possa dar início efetivamente ao julgamento. Obrigado mais uma vez, presidente. Trata-se de um auto de infração de FAO, do trânsito, ocorrido no trânsito de mercadorias, em situação fiscal de ativo não regular por parte do sujeito passivo. O sujeito passivo apresentou Sabemos que o auto de infração de trânsito, como documento de prova e de início da fiscalização, possui o termo de apreensão em depósito. Esse termo de apreensão em depósito marca o início da fiscalização de trânsito e constitui o crédito que será lançado e apresenta o crédito que será lançado no auto de infração. O momento dessa abordagem lembrando que eu já apresentei aos senhores a data de 4/7/2022 como a data em que a Justiça teria comunicado à CEFA, 4/7/2022, a decisão em que determinou a imediata liberação das mercadorias objeto do termo de apreensão de depósito tal, determinando ainda que o requerido, no caso o Estado, se abstivesse de reter novas mercadorias da autora quando motivadas exclusivamente pela cobrança de tributos. Esses termos de apreensão ocorrerão após essa data. Portanto, não trazendo aqui outras discussões sobre a formalidade do auto de infração e sobre o DIFAL em si, eu entendo como improcedentes esses autos de infração pela decisão judicial apresentada pela eminente magistrada. Algum conselheiro tem alguma dúvida? A gente já trouxe esses processos semelhantes em outras sessões e o voto está redigido no mesmo sentido. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Nilson, sem questionamento, né? Se há uma liminar, né, favorável ao contribuinte, não há o que questionar. Obrigada, conselheiro Nilson. Regina, alguma consideração? Não, presidente, compreendi o relatório, tudo que foi exposto também, e o impedimento por conta de uma liminar da gente manter esse auto de infração. Obrigada, conselheira Regina. Como foi mencionado pelo conselheiro Guilherme, tratou que se referem, né, a autuações de trânsito, e nem sempre a fiscalização de trânsito tem essas informações relativas a decisões judiciais que chegam ao conhecimento tanto da Procuradoria-Geral do Estado, que imediatamente repassa à Secretaria de Estado da Fazenda. Nós tentamos no tribunal reunir todos os recursos que se encontravam na primeira Câmara. Esse é o objetivo sempre da gente, até para garantir uniformidade nas decisões, a gente traz os recursos juntos. Não sei se ainda há recursos a serem julgados em primeira instância e que possam chegar ao conhecimento deste tribunal, mas informo que todos os que estavam no estoque da primeira Câmara foram trazidos agora, tá? E pelas informações que foram trazidas pelo conselheiro relator e pelas questões também que já analisamos em outras sessões sobre a mesma matéria, e também pela pertinência, né, das questões trazidas pelo conselheiro relator e, de fato, pela improcedência do auto de infração em razão dessa deliberação de que a Secretaria da Fazenda tenha que regularizar o cadastro da empresa para que ela não figure como inadimplente, né, em razão da ação judicial da matéria que está sendo tratada lá. Portanto, acredito que, não tendo mais dúvida, a gente pode encaminhar o voto. Peço, por favor, ao conselheiro Guilherme que profira seu voto. Presidente, eu vou trazer
conclusão da decisão judicial, seguida a parte dispositiva do meu voto. Há alguns outros elementos que eu abordei, mas acho que não seria necessário, o que eu vou trazer aqui seria o suficiente. Nas palavras da doutora magistrada, em caso de inadimplemento do crédito tributário, o fisco estadual poderá realizar sua função fiscalizadora e tributária, utilizando os instrumentos previstos na legislação processual, com o devido respeito à contraditória e ampla defesa, mas não se justifica apreender mercadorias como forma coercitiva de pagamento de tributo. Em suposto, ela julga improcedente os embargos declaratórios opostos, desde que inexistente qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração da decisão embargada. Todavia, determina a imediata liberação das mercadorias objeto do termo de apreensão e depósito, número 81.2022.39.000.2184, determinando ainda que a requerida se abstenha de reter novas mercadorias da autora quando motivadas exclusivamente pela cobrança de tributos, fecha aspas. Assim, em observância à decisão proferida pelo Judiciário, determinando que o fisco estadual se abstenha de reter novas mercadorias e sabendo que a decisão teria sido proferida em 4/7/2022, antes da abordagem de trânsito, que ocorrera em 11/10/2022, este conselheiro entende que a decisão singular deverá ser reformada em favor do sujeito passivo. Visto, nesses termos, voto pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância, determinando a improcedência do presente auto de infração. É como voto, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Lembrando que o voto do conselheiro se estende aos demais recursos, são os 34 recursos que eu li a numeração no início desse julgamento. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro relator pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário. Na sequência, o conselheiro Nilson, como vota? Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigada, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como vota? Acompanho o voto do conselheiro relator pelo conhecimento e provimento dos recursos lidos e apresentados. Obrigada, conselheira Regina. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e provimento dos 34 recursos voluntários trazidos na sessão de hoje. Conselheiro Guilherme, pode fazer a leitura da emenda? Posso sim, presidente. Recurso 20655, emenda ICMS, diferencial de alíquota, ativo não regular, apreensão de mercadorias. 1. Uma vez que o contribuinte figure em quaisquer das hipóteses previstas na Instrução Normativa 13 de 2005, fica impedido de efetuar o recolhimento no 10º dia do mês subsequente àquela obrigação, devendo fazê-lo no momento da ocorrência do fato gerador em questão. 2. Somente o recolhimento tempestivo é capaz de eximir o sujeito passivo da exigência do lançamento de ofício por parte do fisco. 3. Oferecimento de garantia garantido pelo Judiciário, apesar de não suspender o crédito tributário, garante ao sujeito passivo a emissão de certidão negativa de débitos em seu favor. 4. Deve ser cumprida a decisão judicial que determina que a Fazenda Estadual se abstenha de reter mercadorias quando motivadas exclusivamente pela cobrança de tributos do autor, sujeito passivo daquela ação. 5. Recurso conhecido e provido. Acredito que os conselheiros queiram que eu altere aqui o item 3, oferecimento de garantia, garantido e garante, né? Conselheiro Guilherme, só queria perguntar se essa emenda é idêntica dos julgamentos que já foram realizados. Não, ela foi alterada. Elas foram alteradas. Ele me chamou a atenção, porque a questão da garantia, aqui a doutora Bianca presente, a gente já teve diversas discussões a respeito, inclusive consultas à PGE, o oferecimento de garantia, né, na forma como é a situação fática, ela não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas a questão principal que pense, né, que nos remete a essa decisão pelo conhecimento e provimento, é porque houve a determinação para que a Fazenda se abstivesse de fazer apreensões, não exatamente em função do oferecimento de garantia, tanto que a empresa só conseguiu essa decisão, me parece que em embargos de declaração, né? Porque a decisão na ação principal ela não trouxe suspensão de
exigibilidade pré-tributária. Então, se esse item foi acrescido, eu acho que a gente tem que rever um pouquinho os termos do item, conselheiro. O Gostaria da sua item, avaliação. oferecer garantia, apesar de não suspender o crédito tributário, garante o sujeito passivo a emissão de certidão negativa de débitos. Isso aqui não foi um depósito do montante integral. O item da não apreensão é tratado no item 4, né? Deve ser cumprida decisão judicial que determina a fazenda estadual se abstém de reter mercadorias quando motivada exclusivamente pela cobrança de tributos do autor. Isso, item 4, certo. Isso. Não entendi qual que seria a alteração aqui no item 3. Doutor Gabriel, levantou, gostaria de trazer alguma consideração? Apesar de já ter julgado. Desculpe, doutor. A gente está só ajustando uma questão de redação na emenda, tá? Mas o voto do conselheiro ele já foi lido e tem toda a discussão que foi trazida. Mas, por favor, doutor Gabriel. Perfeito. Só um esclarecimento de fato. O que está amparando a suspensão da apreensão, ou seja, que a Cefa pare de reter mercadoria, é a liminar. A liminar ela está amparando. O que está se amparando, a emissão de certidão positiva com efeito negativa, é o oferecimento do seguro-garantia, como foi feito na ação cautelar. Ou seja, a gente tem as duas situações, mais uma para evitar que seja retida a mercadoria da empresa e a outra para viabilizar a emissão de certidão. Nem a decisão fez isso. Ok. Obrigada, doutor Gabriel, pelos seus esclarecimentos. O que eu sugeri ao conselheiro Guilherme foi que suprimisse a redação desse item 3, porque não está em discussão a garantia, não está em discussão que a Secretaria da Fazenda devesse emitir uma certidão negativa, tá? Então, não sei se os conselheiros Dilson e conselheira Regina gostariam de trazer alguma consideração e também ouvir o conselheiro Guilherme sobre a minha sugestão de excluir o item 3 dessa emenda. Presidente, eu não vejo problema e acato a sugestão. Conselheira Regina, alguma sugestão? Não, presidente. Eu acompanho a sugestão de alteração. Conselheiro Nilson? Também acompanho, presidente. Só para deixar claro, que uma vez que já foi votado, a ação cautelar, como eu li lá no seu final, a juíza julgou improcedente os embargos declaratórios, mas apesar de julgar improcedente, determinou a imediata liberação e a não retenção de novas mercadorias. É com base nessa decisão que está sendo julgado improcedente o auto de infração, que a fiscalização de trânsito, em tese, não deveria realizar novas apreensões. Esclarecido, conselheiro Guilherme. Com a leitura das emendas que já estão aprovadas, haverá publicação no Diário Oficial, doutor Gabriel, pela forma regimental após decisão, já decidimos, né, pelo conhecimento e provimento dos 34 recursos. A emenda já foi lida e ela se aplica a todos os recursos que foram julgados. Posteriormente, a Secretaria-Geral do Tribunal vai publicar essa emenda no Diário Oficial do Estado, uma formalidade prevista na legislação, e somente a partir daí vai fazer intimação tanto à Procuradoria-Geral do Estado quanto ao contribuinte. Tá? Então, a Procuradoria ainda vai dar uma última palavra, né, na forma da legislação, ratificando essa decisão e entendendo que não há necessidade de que essa decisão seja levada ao pleno do tribunal. O senhor ficou com alguma dúvida, doutor Gabriel? Não, perfeito. Muito obrigado. Bem, muito obrigada pela sua participação, sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Vamos dar continuidade à nossa sessão. No item seguinte da pauta, o item 2, nós temos o recurso 19677, um recurso de ofício,
a empresa TT Comércio Limitada, processo de minha relatoria, conselheiro Josiane, com parecer nos autos do doutor José Galhardo. Esse recurso teve uma diligência, mas pela leitura aqui a gente vai dar os esclarecimentos necessários. Fazer a leitura, então, do relator. Esse presente processo sobre o auto de infração lavrado contra o sujeito passivo, em virtude da infração tributária seguinte prescrita. O contribuinte deixou de recolher o ICMS no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na saída do território paraense. O contribuinte deixou de recolher o ICMS antecipado na saída, referente às notas fiscais de enumeração 586, 590, 591, 592, 643, 644, 645 e 646, notas fiscais de saída do exercício 2014. Sujeito passivo, infringência foi capturado nos dispositivos da Lei 5.530, de 1989, combinado com os dispositivos do regulamento do ICMS e aplicação da penalidade de 40% sobre o valor do imposto prevista no artigo 78, inciso 1, a linha L da Lei 5.530, de 1989. O sujeito passivo foi notificado de infração e apresentou sua impugnação, atendendo aos requisitos legais. Em suas razões de defesa, alegou que realizou o pagamento do imposto que estava sendo exigido no auto de infração à época do vencimento da obrigação. Os autos foram, então, baixados em diligência pelo julgador de primeira instância para esclarecimento da fiscalização quanto aos comprovantes de pagamento apresentados pela defesa, tendo o auditor fiscal autuante indicado que examinou os documentos e conferiu sua validade, e que, por erro de sistema, os pagamentos não foram identificados por ocasião da fiscalização. Conclui que os valores lançados no auto de infração são indevidos. O sujeito passivo foi regularmente cientificado no resultado da diligência, não apresentou nova manifestação. O julgador singular, então, proferiu decisão pela improcedência do auto de infração e do crédito tributário correspondente, acolhendo o resultado da diligência diante da informação de que houve a quitação do imposto devido. Essa decisão recorreu de ofício ao TAF, nos termos do artigo 30 da Lei 6.132, de 1998. O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, os autos foram encaminhados ao TAF. Na ocasião, foram distribuídos ao doutor José Galhardo Carvalho, procurador do Estado, em seu parecer opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Na sequência, houve a distribuição ao conselheiro relator, Bernardo de Paula Boco, que elaborou o relatório, ficando o processo em secretaria, aguardando a pauta de julgamento. Na sessão de julgamento realizada em 30 de janeiro de 2023, foi deliberada a conversão em diligência para que fosse solicitada à Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias, DAIF, a confirmação de autenticidade dos recolhimentos que teriam sido realizados à época própria, conforme a alegação na peça de defesa, considerando a informação em diligência de que teria ocorrido erro de sistema. Para cumprimento da diligência, foi expedido o memorando número 10 de 2003, que compõe o processo administrativo eletrônico número 2023-316.480, mediante o qual foram apresentados relatórios emitidos pelo Sistema Integrado de Administração Tributária, da CEFA, que chama-se, e foi informado pela DAIF que os recolhimentos foram localizados utilizando os parâmetros de busca por código de receita, data de pagamento e documentos de origem, ocorrendo apenas erro na vinculação dos pagamentos à instituição estadual do contribuinte, mas que os recolhimentos foram efetivamente realizados. Em sequência, os autos foram distribuídos a esta conselheira relatora. Este é o relatório. Os autos não foram encaminhados posteriormente a essa diligência, à Procuradoria-Geral do Estado, mas já havia parecer do doutor Galhardo, viu, doutora Diana? E aí eu peço sua consideração. O microfone já está ativado.
ele não tivesse Bem, eu ratifico os nós já somos expôs, pelo que eu não faço mais comentários. Sim, obrigada, doutora Bianca. Nesse caso aqui, é um recurso de ofício que veio para discussão em sessão da primeira Câmara, e, na ocasião, os conselheiros entenderam pela necessidade de ouvir a diretoria de arrecadação e informações fazendárias da SEF, porque a diligência que foi realizada em primeira instância foi ao auditor, que lavrou o auto de infração, diante da alegação do contribuinte de que aquele valor que estava sendo cobrado já tinha sido pago bem antes da ação fiscal e por ocasião do próprio fato gerador. A cobrança se refere ao exercício 2014, o auto foi lavrado em 2017, e na resposta à diligência de primeira instância, o auditor disse que lavrou o auto porque não encontrou recolhimentos no sistema, e que o contribuinte havia apresentado pagamentos e que concluiu que o auto era improcedente, que havia um erro de sistema. E como na ocasião não foi juntado nenhum relatório, o julgador de primeira instância acolheu o resultado da diligência e julgou improcedente, quando o processo veio para discussão no tribunal, ficou a dúvida se realmente esse recolhimento estava devidamente registrado, pela Secretaria da Fazenda, se o valor realmente tinha sido repassado à Fazenda Estadual, o que, na ocasião da diligência de primeira instância, não foi trazido nenhum relatório nesse sentido. E ficou essa dúvida, né? Que erro de sistema foi esse que não permitiu que o pagamento fosse apropriado, à época? E aí houve essa resposta da diretoria de arrecadação, que é quem faz todo o controle do sistema de arrecadação da Secretaria da Fazenda, informando que houve um problema na migração dos dados da rede arrecadadora para a Secretaria da Fazenda. Então, alguns campos não foram, digamos assim, repassados. O valor do tributo corresponde ao valor da exigência, a identificação da nota fiscal consta do comprovante de pagamento e do registro do sistema da CEF, só o que não foi, digamos assim, transportado para o sistema da CEF foi a inscrição estadual do contribuinte, para que pudesse fazer aquela vinculação. E como já se passou muito tempo, não teria como fazer essa correção nesse momento. Então, tem essa informação da diretoria de arrecadação, que confirma a autenticidade dos documentos apresentados pelo contribuinte e dos recolhimentos efetivados. E, a partir daí, então, não há mais dúvida em relação à regularidade no pagamento do tributo, à época do vencimento, tanto o auto de infração como foi lavrado de forma indevida, porque o contribuinte já havia recolhido aquele tributo. Então, essas são as considerações sobre esse recurso. Pergunto ao conselheiro Nilson se tem alguma questão, questionamento. Não, presidente, sem questionamento. Conselheira Regina? Não, presidente, compreendi perfeitamente as exposições do relatório. Conselheiro Guilherme? Não, presidente. Ok, obrigada. Não havendo dúvidas, então, vamos passar ao voto. Esses esclarecimentos que já foram dados, eu vou partir para a parte dispositiva. Em razão do que foi apresentado, dos relatórios juntados aos autos, foi confirmado que os pagamentos ocorreram por ocasião do seu vencimento, tratando-se, portanto, de autuação indevida. Diante do exposto, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício para manter a decisão recolhida. Conselheiro Nilson, como vota? Acompanho a relatora. Obrigada, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como vota? Acompanho o voto da conselheira relatora. Obrigada, conselheira Regina. Conselheiro Guilherme, como vota? Eu acompanho o voto da relatora. Obrigada, conselheiro Guilherme. Temos, então, a decisão, a unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 19677. Eu vou fazer a leitura da ementa. Eu trouxe a seguinte ementa. O Márcio, que está no secretariado, já conseguiu compartilhar, tá?
CMS antecipação na saída, comprovação do pagamento e improcedência do AIF. Item 1. Deve ser mantida a decisão de primeira instância que declara a improcedência do lançamento tributário em razão da confirmação pela Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias da AIF-CEFA de que o tributo exigido no AIF foi recolhido pelo sujeito passivo dentro do prazo regulamentar, não restando comprovada a infração prescrita no auto de infração. Só ajustar, acho que ficou a AIF aí redundante, tá? A gente vai ajustar isso em secretaria, se tiver outras considerações. Depois, recurso conhecido e improvido, decisão unânime julgada na sessão de hoje. Alguma sugestão de ajuste, conselheiro Guilherme? Nenhuma, presidente. Me preenche. Conselheira Regina? Ok, presidente, sem sugestão. Ok, então, aprovada a emenda relativa ao recurso de ofício 19677, com isso concluímos o julgamento relativo ao exceto. Passando ao próximo item da pauta, no item 3, é o recurso de ofício 20691, empresa Gugel e Companhia Limitada, processo de relatoria da conselheira Regina, com parecer nos autos do Dr. José Galhardo, procurador do Estado. Peço, por favor, conselheira Regina, a leitura do relatório. Obrigada, presidente. Do relatório. Versa o presente processo sobre o auto de infração e notificação fiscal, a INF 012 020 510 001 344, dígito 5, decorrente de uma ação programada em profundidade do exercício fechado dirigido especial, lavrado contra o sujeito passivo Gugel e Companhia Limitada, em 4/11/2020, com a descrição da seguinte infração tributária. O contribuinte deixou de emitir documento fiscal quando do fornecimento de alimentação referente à diferença maior apurada entre os valores de saída através de cartão de crédito débito em 2018 e os valores registrados em notas fiscais de venda através de notas fiscais do consumidor eletrônica emitidas em 2018, deixando em consequência de recolher ICMS devido sobre a diferença maior. A autoridade fiscal enquadrou a infringência na legislação tributária, Lei 5.530 de 89, artigo 63, inciso 1º, inciso 1, artigo 65 da Lei 5.530 de 89, artigo 1º, inciso 1, artigo 2º, inciso 2, artigos 54 e 55, inciso 1, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 4.676 de 2001. Artigo 168, inciso 3º, artigo 171, segundo e o artigo 108. E aplicou a penalidade prevista na Lei 5.530, artigo 78, inciso 3º, letra N, 80% do valor do imposto. O contribuinte foi devidamente notificado pessoalmente do AINF, em epígrafe, em 5/11/2020, constando comprovação na folha 02, e apresentou impugnação intempestiva em 7/12/2020, conforme folhas 20 a 28. Em sua defesa, o sujeito passivo alega que no levantamento fiscal há duplicidade de lançamento de informações de vendas com cartão de crédito e que, com base no demonstrativo anexado à impugnação, alega que não há ausência de emissão de documento fiscal, requerendo a improcedência da atuação fiscal. A Julgadoria de Primeira Instância, analisando as alegações da defesa e com o objetivo de subsidiar o julgamento e possibilitar ao sujeito passivo o exercício da ampla defesa e do contraditório, solicitou que os autos fossem baixados em diligência. Em resposta à solicitação do órgão de julgamento, a autoridade fiscal atuante apresentou o relatório de diligência constante nas folhas 41 verso e 42, onde constou que assiste razão ao contribuinte quanto à duplicidade de informações apresentadas pelas operadoras de cartão de crédito e que as operações com os mesmos números e mesmas datas e valores foram excluídas. E considerou que, com as exclusões, eliminaram-se as diferenças apontadas no auto de infração. O sujeito passivo foi notificado do resultado da diligência em 25 de maio de 2023. Os autos foram encaminhados para a Julgadoria de Primeira Instância, que, após análise dos autos, julgou improcedente o AINF e,
declarou indevido o crédito tributário. Confirmo, considerando que a duplicidade de lançamento foi confirmada e corrigida pela fiscalização em sede de diligência e, após a exclusão, não encontrou diferença passiva de tributação, não subsistindo a infração imputada no AINF. O sujeito passivo foi notificado da decisão singular regularmente por via DEC em 27/7/2023. Em razão da sucumbência do crédito tributário, foi determinado o recurso de ofício. Os autos foram encaminhados na forma regimental para a Procuradoria do Estado, Geral do Estado, que se manifestou nos autos proferido pelo procurador José Galhardo Martins Carvalho, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. É o relatório, presidente. Muito obrigada, conselheira Regina. Peço, por favor, a doutora Bianca, acho que a doutora Bianca caiu do link. Tem problema aqui com a doutora Bianca, mas vou pedir aqui ao processo está com o conselheiro Guilherme, o parecer do doutor Galhardo, não é isso? Presidente, posso fazer a leitura aqui no dispositivo. Com base no exposto, ele opina pelo conhecimento do presente recurso de ofício e total improvimento, conforme razões apontadas. Ok. Obrigada, conselheiro Guilherme. O conselheiro Guilherme pediu para olhar o processo. Enquanto ele manuseia o processo, eu gostaria de pedir à doutora Regina, a conselheira Regina, se tem alguma consideração adicional, além do que foi trazido no relatório. Presidente, as alegações da defesa do sujeito passivo foram confirmadas, que realmente houve pelo relatório constante, houve lançamento de duplicidade, mas considerou-se vendas parceladas como novas vendas. Em função disso, gerou uma diferença e, supostamente, a omissão de emissão de documento fiscal. Mas a própria fiscalização que autuou reconheceu que o relatório estava com duplicidade e corrigiu e não restou mais nenhuma diferença. Portanto, as alegações do sujeito passivo são procedentes. O conselheiro Guilherme ainda está manuseando os autos, e enquanto a gente aguarda, ele vai se manifestar na sequência. O conselheiro Nilson tem alguma dúvida? Não, presidente. Ok, então, estamos no aguardo do conselheiro Guilherme para se manifestar. Presidente, eu consigo visualizar aqui na planilha apresentada pela fiscalização, e tanto no auto de infração quanto aqui no relatório da diligência, as informações que estariam em duplicidade. Realmente, aparentemente, há uma duplicidade. Entretanto, eu não consigo fazer o somatório, pelo menos aqui, nem mesmo acessar o CD, né? Há uma mídia digital juntada pela fiscalização, e também eu gostaria de verificar o somatório aqui, pelo menos de alguns meses, de maneira amostral, para confirmar realmente essa duplicidade. Nesse sentido, presidente, eu gostaria de pedir vista do processo, somente para fazer essa checagem e trazer na próxima sessão já. Ok. Pelo pedido de vista do conselheiro Guilherme, fica suspenso o julgamento relativo ao recurso de ofício 20.691 e devemos retornar com a análise desse recurso na próxima sessão, que já está marcada para segunda-feira, dia 4 de dezembro. Ok, presidente. Com isso, Para o dia o quê, presidente? Só para eu inteirar aqui. 4 de dezembro, segunda-feira. Pode confirmar, nosso 4 de dezembro, segunda-feira?
Ah, Sim, tá certo. É a nossa próxima sessão. Certo. exatamente. Então, de Ok. segunda-feira, a gente volta com esse processo para Tá bom, discussão. presidente. O conselheiro Nilson ficou com uma emenda pendente, conseguiu finalizar, conselheiro? Penso que sim. Já vou Partilhar. partilhar. Só um minutinho, presidente. Apareceu aí? Sim, apareceu, conselheiro. Vamos ver, vou ter aqui duas opções, vamos ver qual é que a gente aprova. Posso ler? Sim, conselheiro, por favor. Pimenta, CMS. Ponto. Não entrega de arquivos em meio ó. Ponto. Improcedência do AINF. Ponto. 1. Improcede a autuação quando a descrição da ocorrência versa de forma diversa aos fatos. 2. Deve ser declarada a improcedência da autuação quando restar comprovado o não cometimento da infração imputada. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime, julgada na sessão de 27, de 11 de 23, a data do acordo. Hoje são 29, né? De 11 de 23. Conselheiro Nilson, você falou tem duas opções, tem um outro texto ou Não, são dois? eu pensei que poderia querer só, poderia não querer dois itens. Eu botei os dois itens que eu achei pertinente, mas ficou à disposição. E me parece retratar o ocorrido. Tá, a minha sugestão é de supressão desse item 1, porque foi justamente o que eu, no meu entendimento, foi a confusão que foi gerada novamente em primeira instância. Perfeito. Mas Ficaria só o item 2. redação do item 2, isso. Tá? Perfeito. Tem problema. É isso aí? Isso, conselheiro. Alguma outra sugestão de alteração, conselheira Regina? Fica Não, aprovada, presidente. ok. Fica aprovada, então, a emenda que tinha ficado pendente, né, do recurso 20.289. Não havendo outras questões a serem trazidas no que ocorrer, seria um pedido de diligência. Nós concluímos, então, a pauta da nossa sessão de hoje. Agradeço a presença de todos os conselheiros, doutora Bianca, também. A senhora quer que eu passe hoje aí ou só amanhã, presidente? Se puder vir hoje logo, conselheiro Nilson, fica melhor, tá? Fica melhor? Então, mais Isso. tarde eu passo aí. Tá, ok. Bom? Muito obrigada. Legal. Acertado. Bom dia. Até mais. Obrigada, bom dia.